Hoje é dia dos pais, né, irmãos? Glória a Deus. Hoje também estamos iniciando aqui esta campanha Família em Construção. E nós cremos que o nosso Deus é aquele que constrói todas as coisas, é aquele que tem para mim e para você as melhores decisões. Eu tenho uma palavra aqui nessa noite, irmãos, que vai nos chamar a atenção para policiarmos em nossas ações e atitudes. Segundo Samuel, capítulo número 21, a partir do versículo 1 vai dizer assim: durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi então consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob o juramento, mas Saul, com o seu zelo, entre aspas aqui, por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi então perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas então responderam: não exigimos nada de Saul ou de sua família, prata ou ouro, e nem queremos matar ninguém sobre Israel. Davi então perguntou novamente: o que querem que eu faça a vocês? E eles então responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, que pretendia destruir, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entreguei a vocês, disse o rei. Diga graças a Deus. Que Deus possa falar conosco nesta noite de uma maneira sobrenatural. Irmãos, falar de reconstrução de famílias é entender que o único que pode fazer isso é aquele que criou, é aquele que deu origem às famílias. Então Deus, na sua eternidade, ele cria o homem, ele faz o homem, ele faz o ser vivente. E Deus, ele tem o poder de construir ou reconstruir as famílias, independente de como elas estejam no dia de hoje. Deus, ele quer trazer honra sobre nossos lares. Deus, ele quer sustentar os casais existentes. Deus, ele quer, irmãos, trazer comunhão dentro de casa. Deus, ele quer abençoar tua prole, tua criação, teus filhos, tua geração. Deus, ele quer abençoar os filhos dos teus filhos. Então, queridos, entenda uma coisa: Deus aqui nesta noite, ele quer que venhamos entender que é nele que nós iremos conseguir reconstruir a nossa casa, a nossa família, que nós iremos dar direção àqueles que convivem conosco sobre o nosso lar. Queridos, você não foi criado, você não foi feito, não foi idealizado para
viver como uma pessoa, né, que não tem família. Não, a Bíblia vai dizer que Deus, ele faz com que a estéril habite em família. Isso é graça, isso é prazeroso diante dos olhos de Deus, isso é a vontade de Deus para nós, queridos. Deus, ele quer que os teus filhos honrem você, pai, honrem você, mãe. Deus, ele quer que você, filho, honre os teus pais, ao ponto de entender e compreender que hoje, segundo a demanda, né, de cansaço mental, emocional, físico deles, eles têm limitações. Isso me recorda, irmãos, uma propaganda de uma senhora que ela está sentada e ela tem Alzheimer, e ela pergunta para a neta o que era aquilo, e a neta então responde, e ela pergunta novamente o que é aquilo, e a neta responde, e pela terceira vez a neta vai responder, né, asperamente ali, já com irritabilidade, já cansada de ouvir aquela situação, já cansada de responder aquilo tudo. E aí a vovozinha olha e fala assim: quando você era criancinha, você não perguntava 3, você perguntava várias vezes, e eu tive paciência com você, eu tive paciência para te ensinar, eu tive paciência para te instruir. E falta isso hoje, irmãos, nas famílias, falta isso hoje nos lares, essa paciência de termos para com os nossos pais. Sabe o que nós vemos, que Deus quer que venhamos entender aqui, queridos? Que como casais, né, diante de problemas, porque problemas vão vir, problemas vão acontecer, situações de desespero virão sobre a nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família. Mas sabe o que Deus quer que venhamos entender? Que diante de qualquer crise existencial, venhamos lutar, venhamos batalhar pela nossa vida conjugal, venhamos orar, se posicionar diante de Deus nessa noite em favor da nossa vida conjugal. Deus, ele quer, queridos, que a alegria da comunhão seja restabelecida sobre tua casa, sobre tua mesa, sobre o teu lar, a alegria de se descontrair uns com os outros, de compartilhar uns com os outros, de abrir o seu coração ali em família. Deus, ele quer, queridos, que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Deus, ele quer isso, mas irmãos, a gente precisa entender que tudo isso, o segredo de tudo isso está em caminhar com o Senhor. O nosso Deus é um Deus de conciliações, o nosso Deus é um Deus que estabelece honra, e você precisa definir isso hoje, que para tudo isso, eu e você precisamos entender e nos voltarmos para a vontade de Deus. Quarta-feira, introduzindo esse trabalho, nós falávamos aqui sobre Números capítulo 20, e eu falava, irmãos, um líder que não confia em Deus, um líder que deixa de confiar em Deus, ele erra, e a Bíblia vai falar de 2 vezes. A primeira vez, Deus manda Moisés bater sobre a rocha. Na segunda vez, agora em Números, Deus manda Moisés falar com a rocha. Só que qual é a atitude de Moisés? E Deus fala para Moisés: chama o arraial de Israel, traga todos eles com a vara diante da tenda da congregação, para que eles vejam um testemunho daquilo que eu vou fazer. Você vai falar com a rocha, e a rocha vai brotar água. Mas o que Moisés faz? A Bíblia vai dizer que Moisés estava irado com a murmuração do povo, e ele deixa de confiar em Deus e bate na rocha. E queridos, olha, existem decisões na minha vida e na sua vida como líder, como sacerdotes do nosso lar, como pais, como influenciadores. Eu estou falando de influência digital, não, influenciadores, referências da nossa casa, da nossa família, que isso pode custar a nossa vida, como custou a vida de Arão e de Moisés.
Isso pode custar nosso ministério, como custou o ministério de Arão e de Moisés, irmãos. Então, queridos, um líder precisa aprender a confiar em Deus. Sabe por quê, irmãos? Não é do nosso jeito. E às vezes a gente fica assim, mas Deus está demorando, Deus não está acontecendo, Deus está difícil, Deus já tem muito tempo que eu estou esperando, irmãos. A promessa de Deus para mim e para você é vinho, amém? É vinho, é prosperidade e unção, amém, queridos? Fala comigo assim: a promessa de Deus para a minha vida é vinho, que é alegria. Fala comigo assim: é unção, que é o poder de Deus, e é prosperidade. Mas, irmãos, olha para mim, entenda uma coisa: que é vinho, que é unção, que é prosperidade sobre a sua vida. Entenda que é preciso plantar o trigo, colher o trigo, separar o trigo do joio, para que você possa ter. Que é unção. Entenda que é preciso com que aquela uva seja plantada, feita uma parreira, depois colhida, depois levada ali para ser prensada, para ser esmagada com os pés, para que possa ser tirado ali o suco da uva. Que é unção. Entenda que a oliveira precisa ser plantada, ser colhida lá e ser prensada para ser retirado o azeite. O que eu estou querendo dizer para você aqui, queridos, nessa noite? Para mim e para você, entenda: na vida com Deus, Jesus disse: eu venci. Vocês também podem vencer. Eu não venci como Deus, eu venci como homem. Nesse mundo teremos aflições, irmãos, é preciso o processo, mas a promessa dele é que durante o processo ele não vai nos abandonar, ele estará comigo e com você. Então você precisa acreditar e aprender a confiar em Deus. Você precisa entender, queridos, nessa noite, a importância disso, porque um erro que eu e você venhamos cometer na nossa vida espiritual, como líder, isso pode custar a nossa vida, isso pode custar aquilo que de fato representa para nós de um grande valor. Porém, querido, sabe o que a gente faz? A gente quer justificar, a gente traz justificativas diante de Deus. Moisés está virado, por isso ele faz aquilo, e eu e você queremos justificar, e falamos assim: mas Deus, eu já falei com aquele menino, eu já falei com aquela menina, eu já falei com meu esposo, eu já falei com minha esposa, eu já falei com os meus pais, eu já fiz de tudo. Irmãos, a gente quer justificar, nós queremos justificar. Porém, queridos, Deus, Ele vai dando a eu e a você direção, para que possamos saber como agir. Mas o que eu e você fazemos? Por termos as nossas justificativas, achamos que o comando de Deus não irá gerar resultado mais, e a gente vai descartando, a gente vai negligenciando a direção de Deus, a gente vai negligenciando aquilo que Deus ele pode fazer, a gente vai negligenciando a voz de Deus para conosco, e deixamos de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Já não oramos mais, já não lemos mais a palavra de Deus, já não profetizamos mais sobre nossa casa, sobre nossa família, já não jejuamos mais, porque já não acreditamos que Deus ele pode fazer alguma coisa, que Deus pode mudar alguma coisa. Deus nos manda conversar, dialogar. Deus fala a Moisés: você vai lá e vai falar com a rocha. Deus nos manda dialogar dentro da casa, dentro do lar. Deus nos manda fazer primeiramente aquilo que queremos, para que possamos colhermos. Se você quer ter paz, plante paz. Se você quer ter amor, plante amor. A Bíblia vai nos ensinando isso. A Bíblia nos manda procurar. Mas
a gente diz: eu já procurei. A Bíblia nos manda perdoar. A gente olha e fala assim: mas perdoar? O que ele fez comigo, o que ela fez comigo, o que ele falou comigo, a atitude dele, a atitude dela, a decisão que ele tomou, a decisão que ela tomou. Mas a Bíblia nos manda procurar e perdoar. Sempre temos uma justificativa. E o pior, irmãos, que essas justificativas não nos justificam diante de Deus. A Bíblia vai dizer que a minha e a sua justiça não passa de um trapo de imundícia. Por isso a Bíblia vai nos ensinar a renunciar. Por isso a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, a permitir com que a vontade de Deus seja maior do que a nossa. Por isso a Bíblia vai dizer: é necessário que eu e você venhamos nos diminuirmos para que Ele cresça, para que Ele apareça, como cantamos aqui. E aí, queridos, olha, Deus, Ele traz essa orientação para mim e para você. A gente vai, diante dessas ações e decisões e justificativas, perdendo a ação do Evangelho sobre nossa casa. Sabe o que eu e você precisamos fazer hoje? Estabeleça hoje a sua confiança em Deus. Sai daqui hoje declarando: Deus, eu sei que o Senhor vai mudar a situação do meu lar. Irmãos, não importa se está todo mundo virado um para o outro lado da sua casa, creia, Deus, Ele pode mudar isso. Deus, a Bíblia vai falar que Ele pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas você precisa restabelecer a tua confiança em Deus nessa noite. Deus está aqui hoje, irmãos, falando diretamente conosco, para que possamos mudar, para que possamos agir diferente, de maneira diferente, da maneira correta, a qual Ele quer que venhamos agir. E Ele irá fazer coisas em nosso favor. E olha, queridos, eu quero falar aqui de erros que um líder que foi escolhido por Deus, um líder que tinha a unção de Deus, um líder que a Bíblia vai dizer que ele começa no espírito e ele termina na carne por causa das suas ações e atitudes. Um líder que eu e você precisamos entender, irmãos, que ele era um líder porque Deus o havia estabelecido naquela posição. E o texto que lemos aqui vai narrar uma história muito triste, irmãos, que a Bíblia vai falar que por 3 anos há uma grande seca, não chove, desespero, fome, morte. Irmãos, se eu ficar 3 horas sem água, já fico desesperado, que dirá 3 anos, que dirá 3 anos. E é isso que acontece agora sobre Israel, sobre o reinado de Davi. E Davi, segundo o homem coração de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o Senhor, saber o que está acontecendo. E é isso que eu e você precisamos entender, irmãos. Aprenda a consultar a Deus, aprenda a buscar a vontade de Deus para a sua vida. E ele ali vai consultar o Senhor, e Deus então vai falar com ele a causa ali daquela aflição, daquele problema. E ele então vai descobrir que a situação ali era aquela situação era por causa de Saul, era por causa das decisões de Saul. Irmãos, veja hoje a história desse homem, mas entenda: pastor, Saul errou o quanto errou, porque ele não era um homem segundo o coração de Deus, e quem escolheu ele foi o povo. Irmãos, ele não era um homem segundo o coração de Deus, porque segundo o coração de Deus teve só um, só Davi. Só ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Saul, ele era sim escolhido por Deus.
Sobre a vida dele havia uma autoridade de monarquia dada por Deus. Quem ungiu ele foi um representante dos céus aqui na terra, profeta Samuel, sacerdote Samuel, o juiz Samuel. É ele quem unge Davi, Saul, como rei de Israel. Agora, irmãos, porém as atitudes dele vai marcando a história. Existem situações aqui, né, que se você vai lendo ali o livro de 1 Samuel, parece que é filme que está acontecendo ali. As coisas são reais, né? E ali você vai vendo ali a vida, o posicionamento, as decisões que Saul tomou em sua vida. E Saul, irmãos, ele começa o seu reinado com um grande potencial, mas que foi marcado por precipitações, foi marcado por um orgulho, um excesso de orgulho e soberba. E tudo isso começou a gerar desobediência, rebeldia. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo de número 13 que é uma guerra, e Saul está esperando o profeta Samuel chegar para fazer a oferta ao Senhor. Eles não podiam sair para a batalha sem antes fazer um voto ali, consagrando a Deus, né? Entregando a Deus sua oferta para ir para a guerra, para a batalha. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Samuel não chega, Samuel demora. É assim, né, irmãos? Cadê o pastor? Pastor não chega, pastor está demorando. O que aconteceu? Cadê o pastor? Né? E aí, irmãos, o pessoal fica desesperado, começa a perguntar: Saul, cadê o profeta? Cadê o homem de Deus que não chega, que não aparece? Cadê ele? Saul, irmãos, ele fica impaciente, e a impaciência dele, ele deixa de confiar em Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele desobedece. Ele aproveita da situação ali, irmãos, como rei, como líder de batalha, de brigada ali. E o que ele vai fazer? Ele não obedece, ele não espera, e ele usurpa da sua função para poder sacrificar o Senhor. Está tudo errado. Samuel chega e fala com ele: o que você fez? Você estava demorando, o que você fez? O inimigo estava vindo, o que você fez? O povo estava perguntando. Irmãos, quantas vezes nós agimos assim, sem esperar a direção de Deus, sem esperar o comando de Deus, sem esperar a voz de Deus. Se não bastasse, capítulo 14, a Bíblia vai dizer que há uma batalha, e nessa batalha, eu já até preguei aqui sobre isso, irmãos, né? A batalha de Miquimás. E aí o que vai acontecer? Saul pede para trazer a arca, Eustáquio, para consultar o Senhor. O inimigo está vindo, o inimigo está vindo furioso, marchando contra ele. É o seu inimigo número 1, é os filisteus. E ele começa a entrar em desespero. Os soldados vão desesperando ele, e ele vai ficando desesperado. E quando ele vai entrar na presença de Deus, ele vai falar assim: não dá tempo, vou para a batalha, deixa Deus aí. Irmãos, olha o desespero pela direção de Deus. Olha o que ele faz. Ele despreza a direção de Deus, irmãos. Ele desiste de buscar a presença de Deus. E o que é mais importante, irmãos? Entrar numa batalha de peito aberto, sem saber o que vai acontecer, ou buscar a direção de Deus em primeiro lugar. Aprenda a buscar a direção de Deus. Ele negligencia tudo isso. Ele não espera, ele desespera, irmãos, e ele despreza a vontade de Deus e deixa de buscar a sua presença. Isso é muito grave, irmão. Sabe por quê? A gente muitas das vezes colocamos as nossas emoções, as urgências das nossas situações acima
de buscar ao Senhor. Mas já isso é urgente, mas já isso é importante. Mas muito mais importante é buscar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muito mais importante é ouvir o que Deus tem a dizer para eu e você. Queridos, entenda uma coisa: em tempo de pressão, em tempo de desespero, o segredo da vitória está em consultar o Senhor, está em parar tudo que está fazendo e vai consultar ao Senhor, vai buscar a presença dEle. Irmão, Saul, ele vai agindo assim, de maneiras erradas, maneiras que vai marcando ali o seu ministério, marcando sua vida. Ele era um homem impaciente, ele é um homem desobediente, ele é um homem ali que despreza a presença de Deus. E queridos, olha, se não bastasse, ele vai lá e faz um voto insensato. A Bíblia vai nos ensinar em Eclesiastes capítulo 5, verso 2, que não devemos precipitar a nossa boca e nem o nosso coração, e fazermos voto de tolo diante de Deus. Quantas vezes no desespero: Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor mudar, eu farei isso, aquilo. Não, irmãos, não precipite tua boca, não precipite teu coração. E o voto de tolo dele é o seguinte: eles estão aí na batalha. A ideia de Saul é a seguinte: olha, ninguém vai comer, ninguém vai comer. Eu estou ordenando aqui: se alguém comer, eu mato. Olha que tirano, irmãos. Se ainda for meu filho, eu tiro a vida. E aí, diante dessa situação, o que vai acontecer? Jonatas não estava no momento do voto que ele faz. Jonatas come, vai lá e come da doçura, do mel, em meio à guerra, em meio à batalha. E sabe o que Saul faz? Não cumpre sua palavra. Não cumpre sua palavra. Pastor, o senhor está dizendo que ele tinha que ter tirado a vida do filho? Não falasse besteira antes. Mas diante de Deus, irmãos, o que falamos a gente precisa cumprir. A gente precisa cumprir. A Bíblia vai mostrar aqui então no capítulo 15, ele obedece pela metade. E como é isso? Eu vou obedecer, mas não é bem assim que Deus quer, não é bem assim que Deus espera que eu faça. Deus manda ele exterminar os amalequitas, destruir os amalequitas, crianças, mulheres, animais, homens, todos, o rei, todos. O que ele faz? Ele poupa a vida do rei Agag, e ele traz consigo ele esconde alguns animais para imolar e sacrificar ao Senhor. E Deus havia mandado ele destruir todos, irmãos. Olha os erros que ele vai cometendo, irmãos. Ele vai cometendo um erro atrás do outro. A Bíblia vai dizer que ele está em Gibeá, nessa cidade, nesse lugar aonde os amorreus ali que haviam sido poupados por Josué, no capítulo 9 do livro de Josué. E a Bíblia vai dizer que ali naquele lugar, o que ele vai fazer? Ele então vai tirar a vida dos sacerdotes. Ele tem a audácia de olhar para os sacerdotes e falar para eles assim: vocês estão tramando junto com Davi contra mim. A Bíblia vai dizer que Amaleque olha para ele e fala assim: Saul, você tem nessa terra algum servo tão fiel quanto o teu filho Davi? Você tem algum outro tão como ele? Nem ele quanto eu estamos fazendo alguma coisa, tramando alguma coisa contra você. E ele não quis nem saber, irmãos. Tirou a vida do sacerdote, tirou a vida dos demais sacerdotes, saiu de Gibeá, mandou que eles fossem para Nob, mandou matar todos os homens, que era a cidade dos sacerdotes, mandou matar todos os homens, mandou matar todas as mulheres, mandou matar todas as crianças, mandou matar todos os animais. Olha as atrocidades que esse homem vai cometer na sua vida, no seu ministério, os erros, irmãos, que ele vai viver.
E aqui, queridos, eu e você precisamos refletir se vale a pena erros que vai custar a minha vida, a sua vida, que vai custar nossa casa, nossa família, irmãos. E aí a Bíblia vai mostrar, queridos, que ele então tenta exterminar aquele povo que havia feito uma aliança com Josué, quando Josué, juntamente com os hebreus, estão conquistando as terras de Canaã. E os hebreus, eles vêm marchando na direção da mão de Deus, direcionados pela mão forte de Deus, destruindo o Eteu, o Eveu, os cananeus, os jebuseus, e ele poupa uns dos amorreus, que depois a Bíblia vai dizer que 5 reis dos amorreus se levantam contra o povo de Gibeá. E aí a Bíblia vai narrar a história, quando o sol para, Josué então decide defender esse povo, porque ele havia feito uma aliança diante de Deus com esse povo de poupados. E queridos, olha, a aliança que Josué faz, ela vai passar, ela vai perdurar durante tempos e anos. Porém, quando Saul está ali, Saul acha o direito de aniquilar aquele povo, de destruir aquele povo, A razão aqui a qual Josué poupa aquele povo, não nos cabe aqui entrar nisso aqui agora. Mas irmãos, Josué tinha feito uma aliança com eles diante de Deus, de poupar a vida daqueles homens, de poupar a vida daqueles amorreus ali. E então ele tenta exterminá-los, ele tenta destruí-los, ele tenta acabar com todos eles, ele tenta destruir aquele povo, irmãos, que tinha uma aliança com alguém que era representante do Deus de Israel sobre a terra. E queridos, olha, quando nós adentramos, porque passam-se os anos, agora no reinado de Davi, há essa fome, há essa sede, há esses problemas ali no reinado, por causa de 3 anos com falta de chuva. E Davi então consulta a Deus, e ele vai saber o que está acontecendo. E ali, queridos, Deus ele vai falar com ele o que estava acontecendo naquela situação. Ali ele mostra que a causa do desespero, daquela dor, daquele problema, eram as decisões que Saul havia tomado. As decisões que Saul havia tomado em negligenciar Deus, em voltar suas costas para Deus, em não consultar a Deus, em não esperar a Deus. Saul era um homem, irmãos, arrogante, orgulhoso, precipitado. Isso vai lhe custar caro. E Davi agora ele precisa reparar esses danos. Davi agora precisa resolver, irmãos, esta situação. E a gente precisa entender aqui, queridos, que como que Davi vai resolver aquela situação? A Bíblia vai mostrar, irmãos, que diante dos erros que Saul cometeu, a morte dele vai ficar como escárnio para os seus inimigos. A Bíblia diz no capítulo 31 de 1 Samuel que Saul está na batalha com os seus inimigos, os filisteus, e ele é ferido com uma ferida já para a morte, e ele não querendo que os filisteus viessem escarnecer dele ainda em vida, ele então pede seu escudeiro que tire sua própria vida. E o escudeiro não faz aquilo, o escudeiro não aceita aquilo. A Bíblia vai dizer que Saul então coloca a espada e se lança sobre sua própria espada. Naquela mesma noite, Jonatas morre. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, mais 2 filhos de Saul morrem, e a cabeça deles é cortada.
Os inimigos levam a cabeça deles como prêmio para os filisteus e pegam o corpo deles e te pendura sobre os muros, para que seja como vergonha, para que seja como escárnio, irmãos. Olha o que final trágico que é a vida de Saul. Olha que final trágico que é a vida desse homem. E agora, se não bastasse, já morto, depois de muitos anos, já agora o reinado de Davi, essa situação acontecendo. E de quem é a culpa? A culpa é de Saul, por causa dos erros, por causa das decisões que ele tomou. Queridos, o líder que deixa de confiar em Deus pode viver erros em sua vida que vai custar muito caro. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. E a Bíblia diz que então Davi vai procurar o rei de Gileade, e ele quer saber como reparar aqueles danos. E o rei então fala para ele: olha, eu quero que você traga 7 filhos da casa de Saul. Eu não quero ouro, não quero prata, eu não tenho nada contra Israel, mas contra aquele que tentou nos destruir, nos exterminar, contra aquele que tentou nos tirar da terra de Israel, do lugar que Israel nos deu. Nós queremos 7 pessoas da sua casa. Queridos, é trágico e é triste. No dia da morte de Saul, 3 filhos morrem. Agora anos se passam, uma situação que precisa ser revertida. Eles pedem 7 filhos à casa de Saul. Porém Saul só tem 2 filhos vivos, e os outros demais ali agora vão entrar na sua descendência. Os filhos de Merab, da filha de Saul, 5 filhos, 5 netos. E aqueles 2 filhos ali que são entregues por Davi a Gibeá, para que aquela praga cessasse, para que aquele problema fosse interrompido. 2 são filhos de uma mulher chamada Rispa. E aqui entra a conclusão daquilo que Deus está falando conosco hoje. A Bíblia vai dizer-nos que eles são colocados em estacas, feridos até a morte, e eles ficam ali. E a Bíblia vai narrar do capítulo 21 que lemos, do versículo 10 ao versículo 14, uma história muito triste. Que no dia que eles são colocados, é o tempo da colheita. E o dia que eles são tirados daquelas estacas, é o tempo agora do outono. Sabe o que é isso? 6 meses se passaram. 6 meses se passaram. E o correto, irmãos, hoje pela manhã nós tínhamos aqui 2 mães que, por infelicidade da vida, sepultaram seus filhos. A lei natural é que os filhos sepultem os pais. É o natural da vida. E ali essa situação é uma mãe que não bastasse um, são 2 que estão ali. E essa mãe tomou uma atitude, irmãos, porque nem dignidade ela teve de sepultar os seus filhos. Porque toda pessoa tem direito ao luto. Já viu a loucura que Jesus faz quando o morto está diante dele, da viúva de Naim? Ele levanta o morto, ele ressuscita o morto. Já viu a loucura que Jesus faz quando ele chega na casa de alguém que o morto já estava morto há 4 dias? Ele ressuscita Lázaro. Já viu o que ele faz quando ele chega na casa de um pai que a filha está morta e que disseram para ele: não incomode mais o mestre? Ele levanta aquela menina. Porque, irmãos, olha para mim, a esperança não é a última que morre. A esperança está viva e é o nosso Cristo. E aquela mulher, irmãos, ela não tem a dignidade de sepultar os seus filhos. E
então toma para si um pedaço de pano, que ela se acenda com esse pano, e durante o dia ela espanta as aves de rapina, durante a noite ela espanta as bestas feras, com um pedaço de pano. No tanto, já não há mais vida, mas não há dignidade de sepultar os seus próprios filhos. Já não há mais o que fazer, mas não há dignidade de sepultar os seus próprios filhos. E o que Deus quer falar comigo, com você nessa noite? Queridos, Deus livre a eu e a você de quando já não houver mais o que fazer, chorar por desespero, chorar por remorso, chorar pelas nossas inconsequências, chorar pelas decisões erradas que tomamos, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. A Bíblia vai dizer que durante aqueles 6 meses que a mulher fica ali, isso chega para Davi. Davi fica sabendo disso. Davi então manda tirar os 7 que ali estão, para que possa sepultá-los. Davi agora vai mandar buscar o corpo de Saul, vai mandar buscar o corpo de Jonatas, vai mandar buscar o corpo dos demais filhos, para que seja feito um sepultamento e para que haja um tempo de luto sobre Israel pela família de Saul. Queridos, Deus hoje está dando a eu e a você a oportunidade de ficarmos de joelhos e pedirmos a Ele perdão pelos erros que temos cometidos com a nossa casa, com a nossa família, as decisões que temos tomado, aquilo que tem gerado dor, aquilo que tem gerado morte. Deus ainda tem o poder de transformar a maldição em bênção, de mudar a sorte da nossa casa, da nossa família. Só que isso só vai depender do meu e do seu posicionamento hoje. Fica de pé no seu lugar.